Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos falar sobre a ativação do chakra frontal, o terceiro olho, a terceira visão, né? Primeiro vamos à teoria. Então, na teoria, o que seria o terceiro ou chakra frontal? Ele é conhecido no hinduísmo como o chakra Ajna Chakra, que ele capta as energias conscienciais que são processadas pela nossa consciência como energias da nossa intuição. Seria o nosso chakra de visão interior. Então, tem uma teoria também que diz o seguinte, que nós temos a teoria do coco. O coco ele tem dois olhos cegos, mas só um olho que pode ser aberto, que ele dá ao interior do coco. Então seria esse princípio, né? Que os nossos dois olhos olham apenas para fora. O chakra frontal ele é o chakra interior, de se conhecer. Né? Não é possível ativá-lo sem haver como é que se diz? Ele é um chakra que é usado na meditação para se autoavaliar, se autoconhecer. Ele é um chakra que olha para dentro, ele olha para o interior do homem. Ele não pode ser usado para fins, como se fala, de curiosidade, de ver coisas desse mundo material, por assim dizer. Ele é um chakra espiritual que ele se localiza na nossa parte do duplo etérico, né? O duplo etérico seria o nosso corpo vital, que faz a transição para o nosso corpo espiritual. Porque tem pessoas que têm a capacidade de ver espíritos e outras que não têm essa capacidade? Por que será que tem pessoas que dizem que vê coisa e tal, e outras que não vê? Então é o seguinte, temos vários chakras no nosso organismo, e cada chakra desperta uma capacidade mediúnica no ser humano, né? O nosso chakra frontal, ele desperta a faculdade de clarividência. Clarividência significa enxergar com clareza, enxergar bem, né? Então, tem pessoas que já nascem com essa faculdade ativada para um determinado fim, seja kármico, seja merecimento, seja desenvolvimento que ela conseguiu em outra vida. Ela já nasce com ele ativado por escolha própria, né? São escolhas que nós tomamos em ativá-lo ou não ativá-lo, né? São buscas nossas, né? Se você tiver uma busca espiritual sincera e você quer usar o desenvolvimento desse chakra para ajudar pessoas, para auxiliar pessoas no benefício da evolução espiritual, você tem um merecimento de ativar esse chakra. Mas quando a pessoa começa a buscar por fins materialistas, lamento, você não vai conseguir ativar esse chakra tão facilmente. Dificilmente você vai conseguir ativar esse chakra com objetivos tão materialistas de se beneficiar dentro desse campo de realidade nossa. Para entendermos esse princípio, nós temos o princípio de ativação do chakra frontal, temos que entender que nós temos vários corpos. A nossa consciência, ela opera em dimensões. Em cada dimensão, ela opera num corpo diferente. Exato momento, a minha consciência está operando no corpo físico, dentro de condições biológicas dessa dimensão física, que é chamada terceira dimensão. E temos o corpo astral, que seria o corpo energético, seria o corpo espiritual, propriamente dito, chamado de perispírito nas correntes espíritas, que seria o corpo transitório, que é utilizado na dimensão do mundo espiritual, do convívio com desencarnados. E esse corpo físico, esse corpo espiritual, eles são conectados pelo chamado corpo etérico, duplo etérico, energia vital. Essa energia vital é como se fosse uma argamassa que conecta os dois corpos aqui dentro desse aqui, quando estamos em estado de vigília, estamos acordados nessa realidade. Quando a gente vai dormir, nosso corpo astral se desacopla do corpo físico por meio do corpo vital, o corpo etérico, o duplo etérico. O duplo etérico ele é um corpo que tem uma camada externa, etérica, e uma camada interna, que ele fixa essas duas camadas energéticas, eles fixam, como se fala, ele faz pressão entre as células do corpo astral e as células do corpo físico. Elas se interconectam a nível atômico, célula com célula, átomo com átomo, por meio dessa pressão exercida pelo corpo etérico. Nas correntes espiritualistas do Ramatiz, é dito que o corpo etérico é a chave de ativação da mediunidade. As pessoas que nascem com capacidade de incorporação, clarividência e tal, elas têm um duplo etérico dela mais dilatado, por assim dizer, possibilitando que o corpo astral ele se desconecte momentaneamente, possibilitando que a pessoa esteja nos dois planos de existência. Por isso que diz que tem aquela pessoa que nasce com o corpo aberto, que começa a ver coisa porque está com o corpo aberto, e aquela diz que o corpo está fechado. Então, isso tem um pouco de sentido, porque o afastamento do duplo etérico causa um leve afastamento do corpo espiritual, fazendo com que a pessoa viva nos dois planos de existência. E quando a pessoa começa a meditar, fazer práticas de meditação como yoga, oração, tudo isso faz com que o corpo do duplo etérico, o etérico nosso, a parte que cola o corpo astral, se desacople, né? Se expanda. Por isso, quando a pessoa faz uma meditação, faz uma oração, vai para a igreja, ela volta mais espiritualizada. O campo áurico dela se expande, possibilitando que o corpo astral dela também tenha um desdobramento mais efetivo. Quando você começa a movimentar essas energias, você começa a desacoplar
esses corpos. Então, quando o corpo etérico ele é corretamente trabalhado, porque nós temos os chakras tanto do corpo físico como do corpo espiritual. O chakra do corpo espiritual, o chakra da clarividência que se encontra no corpo espiritual, seria o corpo, dentro do corpo astral temos o chakra frontal, ele capta aquela realidade daquela dimensão. Enquanto que nós temos aqui um segundo chakra que corresponde à parte etérica desse corpo, que ele está aqui exatamente funcionando, ele capta imagens dessa realidade, por assim dizer. Quando ambas imagens elas se fundem, você consegue ter imagem paralela de várias realidades, tanto do mundo físico como do mundo espiritual. E assim temos o fenômeno da clarividência, onde a pessoa consegue enxergar o mundo dos espíritos. Tem pessoas que conseguem ativar apenas a parte etérica, mas não conseguem ativar a parte astral, possibilitando que ao fechar os olhos, ela consiga enxergar apenas o mundo físico, mas ela não vê nenhum espírito, nenhuma entidade, mas ela consegue enxergar os olhos fechados sem realidade. Ela está chegando só no mundo da terceira dimensão, o mundo físico. Então, quando ela fazer o ativamento do chakra frontal na dimensão astral, o que vai acontecer? Ela vai conseguir enxergar outra realidade. Então, isso vai facilitar também o desdobramento astral dela dentro do mundo espiritual, mundo dos desencarnados, por assim dizer. E como é que a gente faz para harmonizar esses corpos, para expandir esses corpos? Meditando. Então, existem várias práticas de meditação. Temos a prática do yoga, da respiração, controle energético. Quanto mais energia você capta por meio da respiração, por meio da concentração, e você também usando a imaginação a serviço da boa vontade, você vai estar mentalizando esse corpo espiritual, esse corpo etérico, e ele vai estar desbloqueando os canais dele. À medida que você vai absorvendo energia, vai purificando esses canais, vai trocando energia com o corpo astral também. E quando ambos têm essa correspondência, começa a acontecer alguns fenômenos. A pessoa às vezes está meditando, ela vê um clarão de luz passando na frente dela, ela vê tipo como se prata, algo brilhante assim na frente dela, ela vê o próprio chakra também, uma repercussão energética do próprio chakra, ela vê diversos fenômenos. Esses fenômenos são fenômenos relacionados ao despertar da clarividência. Um ótimo livro para vocês estarem lendo é um livro de um rapaz chamado Sagan, Samuel Sagan, o nome dele, se eu não me engano. É esse livro aqui, que ele é um manual de como despertar a sua clarividência. Nesse livro, ele vai abordar que existe, tem aqui o terceiro olho, e tem a parte de trás aqui, que responde o chakra também coronário aqui atrás. E existe um túnel que interliga esse chakra, existe um túnel aqui consciencial. E à medida que a pessoa vai ativando a clarividência, ela vai descendo cada vez mais para visões mais profundas da matéria e do mundo espiritual. Então, quando a pessoa absorve energia, esse túnel ele se desobstrui, né? Ele é purificado e ele consegue filmar, captar essas imagens. Então, outro princípio também é que existe uma tela mental aqui, que é chamada tela mental, essa região da testa, e o terceiro olho se localiza aqui, né? Uma coisa que eu notei por meio da minha experiência espiritual é que o nosso chakra frontal, o chakra terceiro olho, está todo o tempo funcionando e captando imagens. O que acontece é que a nossa tela mental, essa parte aqui da testa, ela não está conseguindo processar essas imagens, captar essas imagens e formar essas imagens para que a gente possa ver. Então, por isso que na maioria das meditações que eu fiz e participei, eu vi assim o seguinte: essa pessoa pede para eu meditar na testa, mandar luz na testa aqui. Mas eu saio do corpo, eu vejo que meu terceiro olho é aqui, não é aqui na testa. Por que ele vai mandar energia aqui na testa? Exatamente porque a região da testa é onde fica a tela mental. É como se fosse uma câmera filmadora aqui, o terceiro olho. A câmera está filmando, mas você não consegue ver mais, tem um visor, então você tem que ter a tela mental, os dois trabalham. Então você manda energia na testa exatamente porque o chakra frontal aqui está trabalhando, ele já está absorvendo energia. E essas imagens, elas não estão processando aqui na testa. Então aqui tem canais que eles passam aqui por trás, vários canais aqui, que formam o terceiro olho. Só que os canais que conectam com a tela mental, a maioria das pessoas não está conectada. E quando você começa a fazer a meditação e movimentar a energia na testa, você começa a acionar a tela mental. Então você pode fazer vários exercícios. Você pode pegar uma vela, por exemplo, você precisa de um ponto de concentração. Você pode pegar uma vela e colocar num lugar escuro e focar no ponto da vela e ficar olhando para a vela com os olhos abertos até os olhos se cansarem. Quando os olhos físicos se cansam, o espiritual é ativado. Por assim, o segredo daquela prática com a vela é exatamente cansar a visão física para ativar para a visão espiritual. Aí você mantém aqui no escuro, aqui nesse ponto, região entre os cílios, ou na testa aqui, na testa mais precisamente. Bem aqui na testa você mantém essa imagem da luz da vela e ela vai formando uma bola de luz de coloração laranja ou amarela.
Aí você se concentra nessa coloração, aí vai começar a te formar imagem na sua tela mental a partir disso. E quanto mais você usa um órgão, mais esse órgão vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando. É como o princípio da pessoa que malha na academia. Você tem um músculo, mas esse músculo só vai ficar forte e funcionar se você malhar, exercitar ele. Clarividência da mesma forma. Se todo dia você faz um exercício de exercitar a clarividência, todo dia ela vai ficando mais forte. Teve um momento nas minhas práticas espiritualistas que eu fiz várias meditações na tela mental aqui, na testa. E eu acabei desenvolvendo um tipo de clarividência especial chamado clarividência viajoura, onde eu não preciso me desdobrar em astral ou sair do corpo para ir naquele lugar. Eu simplesmente, na minha cama, eu consegui enxergar as coisas. Eu deitei na cama e eu coloquei a mão nessa posição aqui sem querer, acabei ativando o chakra frontal aqui. Ao ativar, eu consegui enxergar ao meu redor, com os olhos fechados do corpo físico. Aí depois eu consegui ver além do telhado, eu passei pelo telhado com a minha visão. Na minha frente era como se tivesse um telão em 3D. E eu aqui deitado, aqui vendo tudo, na minha frente aqui, eu deitado aqui. E aquele telão em 3D na minha frente. Aí eu consegui notar que eu consegui me mover com a força da mente. Aí como é meu bairro, eu consegui ver meu bairro, a minha rua. Aí eu consegui ver vários lugares, eu conseguia andar pelos lugares sem sair do lugar. Esse é um fenômeno de clarividência viajoura. Aí eu estava subindo uma montanha, um morro, aqui do meu bairro, e eu tive a brilhante ideia do seguinte: o que acontece se eu me levantar da cama agora? Será que eu vou acordar no corpo físico ou no espiritual? Aí eu me levantei, e quando eu me levantei, eu me projetei dentro da imagem, da tela. Aí o que aconteceu? Eu estava em astral naquele lugar. Basicamente eu me teletransportei para aquele lugar, né? Eu estava naquele lugar que eu mentalizei. Isso é um princípio também de teletransporte também no mundo espiritual, né? Então, aconteceram vários fenômenos comigo ao longo da minha existência, relacionado à clarividência viajoura. Teve um outro momento também que eu meditei muito, que eu fiquei uma semana meditando. Aí teve um dia que eu deitei na cama, esse chakra aqui de trás, só que isso aqui já não é a clarividência viajoura, já é um desdobramento do corpo mental, que é um outro corpo parapsíquico mais elevado na dimensão mental, nas dimensões mais superiores. Eu me deitei na cama, e eu me senti que eu estava em dois lugares. Eu senti que eu estava em outro lugar, numa avenida, passavam os carros, e nesse lugar eu não tinha um corpo, eu era só uma bola de energia, né? E eu via tudo, assim, os carros passando, a via e tal. E eu sentia que eu tinha dois corpos, um corpo em cima da cama, e um corpo que estava lá, mas não era um corpo, era só uma bola de luz, uma energia ali. Aí era uma coisa meio louca, eu me sentia em dois lugares ao mesmo tempo, eu me sentia como um homem de dois corpos, por assim dizer. Eu tinha duas visões, tanto da revisão onde estava o meu corpo físico, como do lugar onde estava o meu corpo mental. E é uma coisa incrível. E eu estava no estado vibratório. Então, prática de meditações mais elevadas, como pranayama, que seria a prática de inspiração, pronunciar mantras, como o mantra Om. E tantos outros mantras, eles ajudam a vibrar o corpo etérico, a tela etérica dos chakras, possibilitando o desacoplamento do corpo espiritual, possibilitando essas experiências. Então é muito comum na prática de meditação você começar a ter essas experiências. É super normal isso, e você não está ficando louco, né? É super normal isso. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço a todos, que todos vocês possam receber essa luz que estou infundindo em vocês enquanto estou fazendo esse vídeo. Meus mentores espirituais estão emanando luz para vocês agora. Sigam o nosso canal, dá o gostei, compartilhe com mais preciso, e muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo nos próximos vídeos. Obrigado, tchau.